assim, que seria uma ideia de que ocorre na depressão. Eu sou menos do que os outros, não sirvo para nada. Minha vida é inútil. Ninguém gosta de mim. Ou se gostam não é por causa de mim, por causa de algum interesse. Então, sente abaixo de todo mundo. Né? E é interessante a gente perceber isso, porque assim, muitos familiares veem as pessoas entrando nesse processo e ficam achando que é chilique, que é manha, sabe? Às vezes até isso acontece muito também na terceira idade, não é? Sim, que a pessoa está carente, só que é preciso ficar de olho, porque a depressão, ela é doença. Por isso que é preciso procurar um médico, um psiquiatra, para que ele possa fazer essa avaliação e, se for necessário, ele vai, claro, prescrever remédios que, às vezes, as pessoas... Isso a gente estava até comentando aqui antes de começar, né, doutor Daniel? As pessoas têm preconceito, têm medo de falar, eu procurar um psiquiatra, eu indicar um psiquiatra para um amigo. Psiquiatra é médico de doido, de jeito nenhum. Psiquiatra é médico de qualidade de vida. É ele que vai trazer de volta para a pessoa a qualidade para a vida dela. Não é, doutor Daniel? Sim. Em sua defesa. Eu concordo. É muito importante a gente tirar logo essa máscara, porque as pessoas ficam vivendo uma vida ruim com medo de, sabe, mas eu vou num psiquiatra, vou ter que tomar remédio, por quanto tempo? E essa é uma questão também muito importante, né, doutor Daniel? Assim, muitas vezes os pacientes, os familiares têm medo de, assim, em tomando remédio, né? Já para tomar remédio tem medo, né? Já para entrar no consultório do psiquiatra é difícil. Que, assim, tem um estigma muito grande, acho que no passado aí tinham essa ideia, né? E que eventualmente acontecia de, como não tinha medicação, o que se poderia fazer era os quadros psiquiátricos mais graves, eles eram colocados em asilos, internados e muitas vezes ficavam por longo tempo, né? Porque a descoberta de medicações foi a partir da década de 50, né? Que se descobriu primeiro o antipsicótico, enfim. E a partir daí, e com o movimento da reforma psiquiátrica, houve um novo pensamento em relação aos pacientes psiquiátricos, né? Hoje se pensa em que, mesmo os quadros graves, diferente de uma depressão, enfim, a depressão também pode ser muito grave, mas quadros psicóticos, observou que é melhor que as pessoas fiquem em convivência na sociedade e, enfim, não precisa isolar o paciente psiquiátrico. Doutor Daniel, quadros psicóticos, vamos explicar para o nosso telespectador. Quadros psicóticos, sim, eu estou falando. São quadros onde o paciente perde contato com a realidade. Certo. Né? Na verdade, a psicose é um sintoma, né? A gente poderia pensar, onde não tem juízo crítico. A pessoa começa a acreditar, tem uma crença delirante, enfim, fica persecutória, acha que está sendo perseguido e pode cometer atos baseados nessa crença. Sim, que porque para ele é uma verdade, não é? Que é uma crença irrefutável, enfim, que não adianta você falar, não tem ninguém te perseguindo, você não tem nada disso. E isso remete também à depressão, como você estava falando, a questão aí de que muitos familiares falam, não, sai dessa, né? Você não... Reaja, você não tem nada. Mas, nesse sentido, a depressão também pode-se a gente considerar como uma coisa irrefutável, não vai ter... nada que convença. Isso, nada que convença, porque a pessoa ela não vai conseguir sair dessa sozinha, né? E aí que entra a medicação. E o que causa a depressão, doutor Daniel? O que leva uma pessoa à depressão? Olha, tem diversas teorias, né? Eu costumo dizer que uma doença ou alguma coisa que tem diversas teorias para explicar é multifatorial, né? Eu não acho que tenha uma causa, né? Assim, em termos neurológicos, né? Da química do cérebro, médicos, que seria uma falta de um neurotransmissor que
seria a serotonina no cérebro. Uhum. Esse é um dos fatores atualmente. A pessoa tem uma deficiência. Uma deficiência de um neurotransmissor no cérebro. E a medicação vai justamente equilibrar, repor isso, fazer com que essa substância fique presente normalmente. Mas, a meu ver, Eliana, assim, eu penso que a depressão é um sintoma de alguma questão ou algum conflito que a pessoa não tem bem resolvido dentro de si. Também acredito nisso. Como uma causa mais profunda, exatamente, não é, doutor Daniel? Como uma causa que a pessoa vai ter que trabalhar isso em terapia, muitas vezes, né? Enfim, eu acho que com o tempo, né, a gente tem essa ideia assim, não, quando as pessoas ficam mais velhas, elas ficam mais sábias, elas têm mais vivência, entendem mais da vida, né? Assim, eu entendo que a terapia é um modo de fazer com que a pessoa fique mais sábia ou amadureça, né? E resolva seus conflitos e, enfim, consiga lidar com a sua vida melhor. Ser uma pessoa mais bem resolvida, acho que a gente poderia dizer. Mas se a pessoa tem essa carência da serotonina, aí ela precisa também de uma interação medicamentosa. Exatamente. Eu acho que são as duas coisas, né? Não vai ser só em quadros depressivos graves, não graves, enfim, mas em quadros depressivos, em geral, eu acredito que a pessoa necessita essencialmente de psicoterapia e de medicação. Certo. Sabe? A medicação muitas vezes é inicialmente ali para deixar a pessoa voltar a ser funcional, enfim, às vezes a pessoa não consegue nem levantar para ir trabalhar, sabe? Perde completamente as condições de manter a vida dela. A medicação vem nesse momento para que a pessoa, o sintoma depressivo fique mais brando e a pessoa consiga ser funcional. E aí começar uma psicoterapia eu acho que se entender. Estou lembrando aqui que o meu pai, eu estava até comentando com o doutor Daniel, ele faleceu há 10 meses e ele era psiquiatra. E ele falava sempre que os medicamentos, eles são importantes para colocar a casa interna em ordem. Sim, eu acho bonito isso, porque é isso mesmo. E tem pessoas que ficam com medo. Mas depois o psiquiatra vai querer que eu tome a vida inteira. Isso. E um grande perigo, que é até uma coisa que a gente vai comentar depois do intervalo, são as pessoas que estão tomando o remédio e depois resolvem cortar a medicação de uma hora para outra. Nós vamos comentar sobre isso, doutor Daniel. Fique ligado, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já.